Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hoje a gente vai dar sequência na descrição da evolução dos modelos atômicos, discutindo a natureza da radiação eletromagnética, né, as características dessa radiação. Isso corresponde a uma pausa aqui, ó, você está vendo o sinalzinho de pausa, na nossa discussão feita anteriormente, onde a gente apresentou os primeiros modelos que foram possíveis de serem desenvolvidos devido aos fenômenos de eletricidade e radioatividade, né, alguns experimentos que traziam essas características envolvendo eletricidade e radioatividade. A gente viu que no modelo de Thomson foi promovida a descoberta do elétron e na sequência houve a proposta do núcleo pelo modelo de Rutherford. Bom, o próximo modelo a gente sabe que é o modelo de Bohr. No entanto, para não haver assim, uma chegada muito súbita dessa discussão do modelo de Bohr, dando a impressão que ele tirou as ideias assim da cartola, a gente vai apresentar alguns argumentos sobre a natureza da radiação eletromagnética para que isso sirva como respaldo do modelo dele, tá certo? Então, vamos fazer essa pequena pausa aqui na aula de hoje para fazer essa nossa discussão. Bom, para a gente começar a discutir a radiação eletromagnética ou sua natureza, que eu estou abreviando aqui por REM, né? Eu vou definir o que significa isso. É um tipo de energia transmitida através do espaço a velocidades altíssimas. A radiação é definida como a emissão e transmissão de energia através do espaço na forma de ondas. Então, o primeiro caráter que aparece aqui para esse tipo de radiação é o ondulatório. E aí eu coloco que tipo de propriedades que a radiação eletromagnética pode apresentar. Ela pode apresentar, obviamente, propriedades ondulatórias, conforme já descrito, pela definição, como interferência, difração, reflexão, refração, polarização, entre outras. Mas eu vejo aqui que eu posso apresentar, eu posso perceber caráter corpuscular para a radiação eletromagnética. Isso eu posso descrever, por exemplo, como absorção ou emissão dessa radiação por espécies químicas, né? Através de algum tipo de espectroscopia, por exemplo, né, da interação da luz com a matéria. Verificando primeiro o caráter ondulatório, né, através do modelo ondulatório da radiação eletromagnética, eu vou pontuar aqui 3 aspectos que permitiram algumas definições para esse tipo de radiação. São eles aqui a data, né, em 1873, o Maxwell propôs que a luz visível consiste de ondas eletromagnéticas. Eu já vou definir, apesar de vocês já conhecerem as características desse tipo de onda. De acordo com essa teoria, a onda eletromagnética tem uma componente de campo elétrico e uma componente de campo magnético, e elas são perpendiculares entre si. Eu já vou mostrar essa figura. No espaço vazio, mais conhecido como vácuo, as oscilações podem chegar a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. É uma constante mais conhecida, mais familiar para nós, é a constante de velocidade da luz no vácuo. Muito bem. Então, para descrever o caráter das duas componentes, tanto elétrica, representada aqui em rosa, né, pela componente magnética, representada em azul, a gente tem essa figura mostrando justamente que elas são perpendiculares entre si, apresentam mesma frequência, nós estamos lendo aqui, comprimento de onda e amplitude, né, mas vibram em planos perpendiculares, certo? E esses parâmetros ondulatórios que a gente falou sobre comprimento de onda, frequência e amplitude, né, o que eles significam na prática, em termos de uma figura que a gente interpreta como uma onda? Eu coloquei essa imagem aqui, para a gente perceber que o comprimento de onda, ele é a medida da repetição aqui, né? Então você tem um comprimento de onda de um certo tamanho lambda1, e aqui nessa figura do meio você já vê um comprimento de onda lambda2 diferente, menor. Essa figura já está associando também a frequência, mas eu vou aguardar para fazer isso para a gente explorar esse aspecto dentro do espectro eletromagnético, que é a nossa próxima imagem, certo? E um outro parâmetro também, está aqui descrito a amplitude, é justamente a altura da crista aqui, né,
o quanto ela sobe e o quanto ela desce. Então você tem uma amplitude A1 aqui, uma amplitude A2 e uma amplitude A3, todas elas diferentes entre si. A curiosidade dessa imagem é que para as figuras aqui do meio, né, e a última aqui de baixo, você tem a mesma, o mesmo comprimento de onda. O lambda 2, ó, ele tem o mesmo valor. No entanto, as amplitudes aqui dessas duas imagens são diferentes, né? Então os parâmetros ondulatórios descritos por comprimento de onda, frequência e amplitude podem ser observados dessa forma. Então, observando a figura do espectro eletromagnético, aqui a gente tem ela por completo, na parte de cima, de ponta a ponta. E depois embaixo a gente tem um zoom da região somente da faixa visível. E regiões anexas ali, a faixa do visível é a faixa onde a gente enxerga, né? Então a gente vê que nossa visão é bastante limitada, né, com relação aos tipos de radiação do espectro eletromagnético como um todo, né? Talvez nós poderíamos enxergar aqui na faixa do infravermelho, talvez, eu teria a chance de enxergar no escuro, né? Seria agradável isso? Bom, essa figura é uma figura que a gente costuma discutir um bom tempo na sala e ela tem muitos aspectos intuitivos sobre a relação entre frequência e comprimento de onda que a gente acabou de discutir. Então, vamos dar uma olhada nos tipos de radiação ao longo do espectro eletromagnético e dos comprimentos de onda dessas radiações. Então, por exemplo, aqui na ponta esquerda eu tenho radiação, está escrito broadcast band, eu tenho radiação de transmissão, poderia ser de TV, né, na faixa de quilômetro, ou seja, o lambda valendo quilômetros, né? Um lambda bem grande aqui. Depois eu tenho radiação na faixa de rádio, radiofrequência. E também ainda tem uma dimensão relativamente grande, né, esse comprimento de onda na faixa de metros, certo? Fazendo uma pausa aqui e passando para o outro lado, para o final do espectro eletromagnético na ponta direita aqui, nós temos, olha lá, raios cósmicos, raios gama, que a gente já comentou, né, na aula passada sobre a energia deles, sobre o fato de ser uma radiação perigosa. Raios X, então toda vez que a gente vai tirar um raio X, por exemplo, você tem um técnico lá que fica numa sala protegida, ele coloca às vezes um avental em você, também como proteção, né, como forma de proteção. Então eu perguntaria, né, que tipo de radiação é mais perigosa, é mais energética? Raio-X ou radiação, por exemplo, de radiofrequência? Provavelmente raio-X, né? Ninguém fica se protegendo na rua porque você está sintonizando uma rádio no carro, por exemplo, né? Não tem problema, esse tipo de radiação não é nociva. No entanto, o raio-X parece que tem um perigo maior. E quando a gente olha para os comprimentos de onda dessas radiações, ó, eu tenho um comprimento de onda grande da ordem de metro para radiofrequência e ela não é perigosa, a gente está tratando como ela não sendo perigosa, então ela é pouco energética. E eu tenho um comprimento de onda bem pequenininho aqui na ordem de nanômetros para radiação do tipo X, né, para os raios X. E eu percebo que a gente trata raio-X como uma radiação perigosa, né? Então eu estou vendo que quanto menor o lambda, maior é a energia da radiação, né? Então esse é um aspecto importante para a gente observar já em termos de comprimento de onda e energia, certo? Tem uma outra figurinha, uma outra representação que está aqui, ó, né, na forma da onda em si, que ela trata da frequência. Então eu percebo que quanto maior o comprimento de onda lambda aqui, ó, menor é a frequência que ela vai se repetir, né? Aqui você vê que eu só tenho, ó, uma possibilidade de repetição. Aqui eu já consigo mais uma. E aqui eu consigo várias, ó, né? Então eu percebo que da esquerda para a direita eu aumento a frequência. A gente acabou de relacionar o comprimento de onda com a energia.
A gente viu que menores comprimentos de onda aqui, por exemplo, para a radiação X, aumenta a energia dessa radiação. E maior a sua frequência. Quer dizer que então a frequência é proporcional à energia e inversamente proporcional ao comprimento de onda lambda. Exatamente. Certo? Então essa é uma conclusão importante que a gente tira só da observação do espectro eletromagnético e dos tipos de radiação expressadas nele. Certo? Aqui, por exemplo, a radiação de micro-onda vai ficando cada vez mais energética, até que você chegue em infravermelho, visível, ultravioleta. A ultravioleta já está depois do visível, à direita do visível. O comprimento de onda vai diminuindo, a frequência vai aumentando. Ultravioleta é uma radiação perigosa? O que você diria? A gente tem que se proteger, né? Contra a radiação ultravioleta. A gente usa produtos para isso, né? Então ela tem o seu caráter nocivo. Ela tem já uma maior energia com relação a outras radiações aqui à esquerda. Isso está associado também ao seu menor comprimento de onda e à sua maior frequência. Certo? Agora a gente analisa a parte de baixo aqui da figura, certo? Onde a gente tem o zoom do espectro visível, né? Então, antes do espectro visível, a gente tem infravermelho. Depois a gente entra no vermelho, quando ele se torna visível, e vai até o violeta. E aí a gente tem o ultravioleta. Se a gente associar essas cores também às energias dessas radiações, dessas faixas de radiação, a gente pode observar que isso acompanha a nossa discussão aqui no eixo X, nos comprimentos de onda. Quando você tem o vermelho, você está numa região de 700 nanômetros, você vai ver que esse comprimento de onda vai diminuindo aqui para a direita, e se o comprimento de onda diminui, a gente viu que a frequência vai aumentar, e a energia da radiação também. Então essa radiação ela vai aumentando em energia, até que ela atravessa a faixa do violeta e vai para o ultravioleta, com comprimentos de onda ainda menores que 400 nanômetros e uma maior energia. Tá certo? Aqui você precisa olhar com muita atenção essa imagem e digerir um pouco dessa discussão, dessas informações que a gente acabou de interpretar. Muito bem. Bom, um outro aspecto bastante importante para o desenvolvimento da teoria eletromagnética e para a descrição da natureza da radiação da luz é o experimento da radiação do corpo negro. O que trata esse experimento? Né? Ou como que eu posso interpretar esse resultado mostrado nessa figura? Você está vendo aqui 4 curvas e que estão plotadas num gráfico que diz respeito à intensidade de radiação versus o comprimento de onda, certo? Em micrômetros nesse caso. Bom, aqui em cima você tem as regiões espectrais, né? Então você tem o vis, depois região do visível, depois infravermelho, como a gente tinha visto na figura anterior. Cada curva ela está representando a emissão de um corpo negro em termos da intensidade de luz emitida e do comprimento de onda associado a essa intensidade de luz. A gente já viu que o espectro eletromagnético, por exemplo, através das cores, uma determinada cor ela tem um comprimento de onda associado. Então, a partir de agora, a gente consegue fazer essas relações. Bom, mas o que é um corpo negro? Eu costumo fazer uma analogia aqui associando com o que você conhece, né? Já fez churrasco, já viu? Aqui você vê um carvão em brasa, né? Esse carvão em brasa, ele pode ser interpretado, a grosso modo, como um corpo negro. Um corpo negro ele é um absorvedor de radiação perfeito, né? E um emissor também. Então é um corpo ideal. Aqui a gente tem uma situação real, mas de qualquer forma, um corpo aquecido, por exemplo, ao rubro aqui, como nessa imagem, ele está permitindo a gente observar a emissão de luz. E essa luz aqui é uma luz visível, obviamente, né? A gente enxerga. Né? Então esses espectros que a gente vê nessa descrição do experimento de radiação do corpo negro, ele poderia ser interpretado como a luz que está sendo emitida pelo carvão em brasa. Né? Então ela está sendo capturada em termos da sua intensidade e do seu comprimento de onda.
certo? Você está vendo para isso diferentes condições de temperatura. E em sala eu falaria, vou falar aqui do mesmo jeito, qual que é a curva que te chama a atenção? Das 4. Se você observar com calma, você vai ver que essas 3 curvas aqui, azul, verde e vermelha, que estão a 5.000, 4.000 e 3.000 Kelvin respectivamente, elas apresentam um perfil similar, ou seja, elas têm um perfil em que existe um máximo, na medida que você diminui aqui o comprimento de onda no eixo X, né? Existe um máximo de intensidade luminosa registrada e depois ela cai. Então, mesmo havendo uma alteração da intensidade luminosa, aqui pelos máximos dessas curvas, né, você percebe que também existe um deslocamento associado, elas têm comportamento similar. Eu diria que a curva diferente, ou a curva que chama atenção, é a que está descrita pela teoria clássica. É essa curva aqui, ó. Essa curva, ela indica o que para a gente? Como é que a gente poderia interpretar esse resultado conhecendo já o que o gráfico significa, né? Então, a intensidade de luminosidade emitida pelo corpo negro e seu comprimento de onda. A gente está percebendo que, classicamente, ou seja, descrito pela teoria clássica, ou pela mecânica clássica, se você preferir, quando eu tenho uma diminuição no comprimento de onda, a intensidade de luminosidade emitida pelo corpo negro, ela tende para onde? Se você respondeu ao infinito, correto. Então, na medida que o meu comprimento de onda vai diminuindo, dessa radiação emitida, a intensidade de luz ela vai ao infinito. Você pode ler matematicamente, se lambda tende a zero, a intensidade tende ao infinito. E quando ela tende ao infinito, ó, eu vou extrapolar esse gráfico pelo meu cursor aqui no laser, então você vai ver que ela se aproxima aqui do eixo Y e nunca encosta, mas que região que ela acessa quando o lambda tende a zero e a intensidade tende ao infinito? Ela acessa o ultravioleta. Então, classicamente, nós teríamos um fenômeno descrito como catástrofe do ultravioleta como consequência desse experimento. Nós teríamos uma luminosidade eterna, certo? Aí a pergunta é, isso acontece? Esse comportamento da matéria, ele acontece? Ele não acontece. Então aqui a gente está identificando pela primeira vez que se eu utilizar a teoria clássica para interpretar esse tipo de fenômeno, ou seja, que tem característica ondulatória, eu posso ter problemas. Ela pode falhar. Certo? Então, esse é o aspecto mais importante desse ponto, onde a gente discute o experimento de radiação do corpo negro. Dentro do que a gente acabou de discutir, eu passei aqui para a página do PET Colorado. Se você olhar o endereço, né, isso aqui foi postado lá em uma das nossas plataformas de comunicação. Depois eu falo mais detalhes sobre ela. Lá você encontra simulações de alguns experimentos, de alguns conceitos em química e outras ciências também. Aqui eu estou exatamente numa simulação do experimento de radiação do corpo negro, onde a gente pode pedir para ele identificar a região espectral, como a gente tinha na nossa figura, a intensidade de radiação dessa região e a temperatura do corpo negro. Então eu vou desde da zero aqui, né, de intensidade, até, por exemplo, uma estrela, Sirius, ali em cima. O que eu vou observando no gráfico, né? Eu vou observando a alteração da intensidade ou do máximo dela conforme o comprimento de onda. Aqui eu posso aumentar e diminuir a escala para melhor visualização, né? E a gente vê que aquele comportamento clássico, ele não acontece. Aqui você pode extrapolar até a estrela, né? Mas o mais interessante é o seguinte, ó, por mais que você aumente a temperatura da emissão do corpo negro e esse lambda diminui, ela nunca tende ao infinito. Ela tem um máximo e depois cai a zero. Ou seja, ela foge do comportamento clássico que era observado na nossa outra figura. Certo?
Então aqui você tem uma escalinha para brincar com esse experimento, né? E perceber a faixa espectral que você sempre se encontra, né? Geralmente de luz visível, ok? Depois vocês têm chance de mexer nessa ferramenta aqui também. Bem, então, dito isso, a gente tem a consideração talvez mais importante desse desfecho, descrita pela teoria de Planck, né? Que a energia só pode ser liberada ou absorvida por átomos em certas quantidades, ou seja, a gente viu que se eu tiver um contínuo em termos do comprimento de onda aqui, eu tenho esse experimento invalidado pela intensidade da luz tendendo ao infinito. Então, somente certos comprimentos de onda discretos são permitidos para que esse experimento tenha um resultado fisicamente possível. Então, pela primeira vez, a gente está observando aqui o caráter quantizado da energia. Nem todo comprimento de onda, ou seja, que está associado a uma frequência e por sua vez está associado a uma energia também, é permitido nesse tipo de sistema, fugindo da teoria clássica. Ou seja, a gente está percebendo que para a descrição dos níveis de energia atômicos, quando eu tenho objetos muito pequenos e eventualmente que se movem muito rapidamente, eu começo a ter problemas ao utilizar a teoria clássica, certo? Então eu queria que vocês anotassem aqui o caráter da quantização de energia sendo observado pela primeira vez. Com isso, a gente descreve então a proposta do Max pela troca de energia entre matéria e radiação ocorre em unidades de quanta, que são quantidades definidas, né? Ou seja, aqui eu tenho plural, né? Está em latim. Se eu tratar o singular, eu tenho quantum de energia, um quantum de energia. Ou seja, surge a ideia da natureza da descontinuidade de energia. Então, exatamente focado no que a gente estava discutindo agora anteriormente, na quantização da energia, num nível que não pode ser contínuo, ele tem que ser quantizado. A ideia central é que átomos oscilantes de um corpo negro a uma frequência Ni podem trocar energia com as suas vizinhanças em pacotes, que são esses pacotes nessa unidade de quantum, né, de magnitude E igual a Hni. Aqui, teoricamente ou inicialmente, eu teria, desculpa a minha letra aí, mas E proporcional a Ni, ou seja, por exemplo, energia proporcional à frequência. Para que eu troque essa constante aqui, esse sinal de proporcionalidade pela igualdade, eu preciso trazer uma constante, né? E essa constante de proporcionalidade, permitindo que essa equação seja escrita, é justamente a constante designada constante de Planck, né? Foi designada em homenagem a ele, certo? Então aqui, esse valor da constante de Planck, definido pela equação aqui da energia pela frequência, é de 6,64, 10 a menos 34 joules vezes segundo. E Ni, a letrinha grega Ni, é a frequência. Ok? Só para a gente pontuar, essa questão da descontinuidade da energia, caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode pensar de uma maneira simples numa rampa de acesso a um pavimento superior e numa escada, né? Então a rampa ela me oferece uma situação contínua. Eu posso pisar em qualquer ponto da rampa e isso é permitido para eu chegar nesse pavimento superior, para eu aumentar a minha energia. No entanto, se eu pego a escada, eu tenho os degraus e eles são definidos. Eu não posso estar em qualquer ponto daquele caminho. Eu tenho que estar ou num degrau, ou em outro, ou em outro. Eu posso pular algum degrau, eu posso subir na forma de múltiplos desses degraus, mas de qualquer forma é uma analogia útil para a gente pensar num sistema contínuo e quantizado, sendo a rampa e a escada, respectivamente. Muito bem. Então a gente tem agora um pouco para observar sobre o modelo corpuscular da luz. Então a gente tem essa natureza envolvendo propriedades ondulatórias, né? Mas o último experimento que eu vou mostrar,
que é o efeito fotoelétrico, né? É um fenômeno observado aqui, descrito por Einstein, ele vai descrever esse comportamento também corpuscular. Então, por isso que nós vamos definir um modelo dualístico para a natureza da radiação eletromagnética. Ora luz, ora ondulatório, ora particulado, ora corpuscular, certo? Bom, e de acordo com esse modelo, essas partículas são denominadas de fótons, né? E como eu tenho a radiação eletromagnética, minha referência é a propagação no vácuo, a gente tem essas relações entre frequência νi, lambda, comprimento de onda, né, dado pela razão aqui de c sobre lambda, então c é a constante de velocidade da luz no vácuo, que a gente conhece, e da energia com o lambda sendo inversamente proporcional, dado por hc sobre lambda. Então a gente pode escrever lá atrás, né, E igual a hν, ou seja, a energia proporcional à frequência pela constante de Planck, h. Ou se a gente estiver tratando em termos de comprimento de onda, a gente vê que a energia é inversamente proporcional a esse comprimento de onda. Não confundir. Basta a gente lembrar do espectro eletromagnético e conhecer a característica do lambda, tamanho da onda, né, e da frequência de repetição desses dois parâmetros. Aqui eu coloquei uma figura ao lado que depois eu queria que vocês vissem o que ela significa e o que ela representa e onde que fica esse lugar aqui dentro desse contexto, né, já que a gente está falando de radiação eletromagnética. Okay? A gente discute na parte ao vivo no momento oportuno. E quase fechando já nossa aula sobre a natureza da radiação eletromagnética, né, vou fazer a descrição do efeito fotoelétrico. Aqui você está vendo a característica das consequências desse experimento. Então, basicamente, o efeito fotoelétrico vai fornecer evidências para a natureza de partícula da luz, né? Também envolvendo aspectos da quantização. Eu vou descrever o setup do experimento primeiramente, para depois a gente voltar para aquele slide e discutir o que está escrito lá, né? São consequências desse experimento. Basicamente, o efeito fotoelétrico é dado a partir da observação da incidência de radiação numa superfície metálica, pode ser incidência de luz, né, da energia radiante aqui, e se essa radiação incidente tiver energia suficiente, ela vai poder arrancar elétrons da superfície, e como são elétrons, vão ser atraídos pelo terminal positivo aqui desse sistema, sendo detectados no indicador de corrente, né? Então, basicamente, você tem que a energia dessa radiação incidente é a que vai controlar a emissão desses elétrons ou não da superfície metálica, certo? Eu vou mostrar isso numa animação. E aí, quais são as características, então, né? Se a luz incide na superfície de um metal, há um ponto no qual os elétrons são expelidos do metal, né? Esse ponto é a frequência mínima da energia, né? Isso é dado pela função de Bloch, quem quiser dar uma olhadinha com mais detalhes, tá? Os elétrons somente serão expelidos se a frequência mínima é alcançada. Então você tem essa frequência limiar para conseguir começar a expelir elétrons da superfície. Abaixo dessa frequência você não vai observar nenhum elétron sendo expelido, não vai ter registro nenhum naquele sistema montado, né, no indicador de corrente. Acima da frequência mínima, o número de elétrons expelidos vai depender da intensidade de luz, né? Então aqui o número de elétrons dependendo da intensidade. Tá? E o Einstein propôs que a luz trafegue em pacotes de energia denominados fótons, sendo que a energia de um fóton também é dado pela equação já descrita anteriormente, é energia igual a hν, onde h é a constante de Planck, νi é a frequência de radiação, certo? Então aqui você tem uma representação dessa radiação incidente dos elétrons na superfície. Quando ela tiver energia suficiente, ela vai poder interagir e ejetar eventualmente elétrons. Então vamos ver um experimento que comprova a descrição do efeito fotoelétrico, né? Eu vou colocar um vídeo aqui, eu vou deixar o áudio rolando com legenda, então não vou ficar narrando em cima, né? E a parte curiosa é que você vai ver que
essa ejeção de elétrons, né, não necessariamente é uma degradação do material. Vocês vão ver que a irradiação da superfície nada mais é do que iluminar a superfície. Então vamos lá ao experimento. We're in the demo lab with Lonnie, where he set up a photoelectric effect experiment. He has white light impingent on a metal, and the energy of the photoelectrons emitted are shown on the meter at right. If he puts a red filter in the path, now only red photons can strike the metal, and you can see they do not have sufficient energy to eject photoelectrons. If we go to higher energy photons, say go to yellow light, that's shorter wavelength and higher energy photons, they may be able to eject photoelectrons. And indeed, photoelectrons are emitted, but with a relatively small energy. If we go to higher still photon energy, green wavelengths, that's shorter wavelength still, higher photon energies, we can see photoelectrons emitted at a higher energy. Now we can still go to higher energy photons. Blue photons, photons in the blue region, are the highest energy visible photons, and Lonnie has a blue filter that will pass only blue photons. Putting the blue filter in the path shows photoelectrons emitted at the highest energy. So here's an example of the photoelectric effect. Thanks, Lonnie, for that great demonstration. Bom, aqui a gente está voltando a ver o setup do efeito fotoelétrico, e só uma observação, né? No vídeo vocês viram que ele associa as energias às cores, e isso, para quem tiver em dúvida, você pode voltar ali na figura do espectro eletromagnético, onde a gente discutiu a região do visível, onde a gente tem as 7 cores, né? E associar e comparar a maior e menor energia dessa região. E aqui eu estou deixando um exemplo numérico para a gente aplicar a equação, uma coisa muito simples, direta, né? Podendo calcular a energia dos fótons com um determinado comprimento de onda. Eu coloquei aqui 435 nanômetros, você vai poder obter um valor aqui em Joule. Então é só um exemplo para a gente praticar a equação. E, por fim, a questão que fica para a gente é qual será então a natureza da luz de fato? Né? Nós vimos evidências de caráter ondulatório para essa radiação e também vimos evidências que descrevem o caráter corpuscular. Né? Então, quando que isso é útil, quando que vai ser aplicável e qual será a natureza da luz de fato? Tá? A gente volta com essa discussão avançando para o próximo modelo, o modelo de Bohr, na próxima aula. Tá certo? Queria agradecer a todos novamente, cuidem-se e até a próxima aula.